Eu quero convidar você, na sua casa e aonde você estiver, a abrir a Escritura no livro de Neemias. Eu gostaria de concluir uma reflexão que há 2 domingos tive a oportunidade de repartir com a igreja e que nesta noite ela se faz conclusão para o meu coração e também para o teu. Neemias capítulo 2. A partir do verso 11, nós vamos ler, e eu peço que você acompanhe, até o versículo 20. Neemias, capítulo de número 2, versículo 11, até o verso 20, diz assim a Escritura: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite eu me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para eu fazer em Jerusalém. Neemias diz que não havia com ele nenhum animal, somente o que ele montava. De noite, este homem chamado Neemias saiu pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e chegou à porta do monturo e contemplava os muros de Jerusalém que estavam assolados. As portas tinham sido consumidas pelo fogo. Ele passou a porta da fonte, passou próximo ao açude do rei, mas não havia lugar por onde o animal que ele montava viesse a passar. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei os muros de novo, voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Verso 16 diz que os magistrados não sabiam aonde ele foi, nem o que ele fazia, pois até aquele momento ele não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Mas então, ele confessa que agora chegou o momento dele lhes dizer: vocês estão vendo, disse Neemias, a miséria em que nós estamos? Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, vamos reedificar os muros de Jerusalém, vamos deixar de ser opróbrio. E lhes declarei: como que a boa mão do meu Deus estivera comigo, como que também as palavras que o rei me disse. Então, aquele povo que ouviu este relatório de Neemias disse: vamos nos dispor, disponhamos-nos, edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, diz a Escritura. Desprezaram, diz a palavra de Deus, e disseram: que é isso que fazeis? Vocês querem se rebelar contra o rei? Neemias ouviu os inimigos dizendo isso e declarou, respondendo a eles, o seguinte: o Deus dos céus é quem vai nos dar bom êxito. Nós, os seus servos, vamos nos dispor, nós vamos reedificar. Vós, todavia, não tem parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Pai Santo, esta tua palavra que ao nosso coração chega com força e com clareza nessa noite. Obrigado porque tudo que foi escrito no Antigo Testamento, Pai, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 15, para o nosso ensino foi escrito. Todas as verdades que estão, ó Deus, manifestadas no Antigo Pacto, apontam para a perfeição do Teu Filho Jesus. E nós queremos extrair, ó Deus, destes versos lidos, algumas coisas práticas para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa feita,
Um assaltante deu voz de assalto a uma senhora, algo que é muito comum no Brasil. Mas o curioso é que uma vez que esse assaltante deu essa voz de assalto a uma senhora, ele dizia o seguinte: olha, a bolsa ou a vida, disse ele. Aquela senhora, curiosamente, não alterou o semblante, simplesmente respondeu: pode escolher, moço. O senhor pode escolher, pois tanto a minha bolsa quanto a minha vida estão vazias, não tem nada dentro. Diante desta singela ilustração, nós podemos começar a pensar no que o texto está nos dizendo. Eu quero ficar baseado no tema, os desafios entre os rumores da alma vazia e a segurança em Deus. Vejo que Neemias é, curiosamente, um retrato da atualidade, em muitos aspectos para nós, e eu te trago à memória de maneira muito breve. Primeiro, Neemias é esse que vive um tempo de restauração. Neemias é esse que está indo imbuído de uma missão, aonde ele terá que animar, reanimar, conduzir um contexto aonde a Escritura diz, no capítulo 1, muros estão caídos, portas estão queimadas, realidade de desprezo de alma, de fome, de miséria. E a Escritura nos mostra Neemias no capítulo 1, orando a Deus. No capítulo 2, ele inicia-se orando a Deus. E ele foi beneficiado de maneira muito interessante por Deus, em todos os aspectos, até o início do texto que nós lemos. Primeiramente, Neemias, no capítulo 1, 4 meses, ele jejua, ele ora, ele de alguma forma se lamenta, ele ora no sentido de distância que estava da realidade de Jerusalém. E Jerusalém já estava há aproximadamente 90 anos naquela situação. Que risco! Quantas pessoas, eu fico a pensar, estavam se acostumando com aquele contexto, com aquela realidade. Não era algo que aconteceu no último ano, nos últimos 2 anos. Já havia 90 anos deste estado. E aí agora a Escritura nos mostra que Neemias, por causa de uma pergunta que fez, um relatório que ouviu, e ele é motivado então a ser um homem que faz o caminho de volta para cooperar naquele processo. E o que isso tem a nos ensinar? Primeira coisa que temos como reflexão para a nossa vida é que Neemias, o seu próprio nome já diz, é este que consola, aquele que consola. Não haveria pessoa melhor para uma missão como essa do que o próprio Neemias, aquele que tem consolo a oferecer. Nós vivemos dias, meus irmãos, onde a palavra consolo, ela não pode ficar só nos meus lábios, ela precisa ser encarnada pelo meu viver. Todos nós que aqui estamos, você que está em casa, você se depara de segunda a segunda com pessoas que estão vivendo os seus pavores, os seus medos, os seus pânicos, que em outras palavras, os seus muros caídos, suas portas queimadas, suas misérias de alma e as suas realidades que precisam de restauração. E Neemias é esse que traz no nome algo que o seu viver em todo o livro vai precisar assim se manifestar. Eu vejo uma segunda verdade também. Neemias, antes do verso 11, você observa que ele recebeu o aval do rei para fazer o caminho de volta. Alguns detalhes para fazer esse caminho de onde ele estava para chegar a Jerusalém são interessantes. A distância, 1.500 quilômetros. A segunda coisa, o rei libera e o abençoa com cartas e também com instruções, com recursos. E a Escritura nos mostra, quando você lê capítulo 2, verso 8 a 10, que o rei Artaxerxes cedeu a Neemias uma cavalaria, exércitos com ele, uma comitiva junto com ele. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele passa 3 dias, e esses 3 dias você não vê nenhuma realidade dessa realidade ao qual o texto nos mostrou no versículo de número 9 do capítulo 2, quando ele chega
aos governadores do Eufrates e entrega as cartas do rei, e o rei tinha enviado oficiais do exército e cavaleiros. Que curioso. Lemos no verso 11 que ele chega a Jerusalém, passa 3 dias, e nesses 3 dias, no terceiro dia, à noite, ele se levanta. E quando ele se levanta, uns poucos homens com ele, e ele diz a Escritura, não declara nada para ninguém do que Deus colocou no coração dele. E eu vejo neste contexto de desânimo, nesse contexto de fraqueza, de desunião, nesse contexto de aparência destruída, eu vejo agora um homem que está chegando com uma palavra para encorajar e de alguma forma ser instrumento para trazer o ânimo que precisa aquela realidade, para dispor realmente a obra do Senhor, naquele momento, naquele contexto, dentro daquela missão. Agora, meu irmão, o que isso tem a nos ensinar, pastor Carlos? As primeiras coisas que eu quero repartir, meu irmão, é o valor da oração. Você e eu temos ouvido em todos os cultos, temos lido em livros, temos ouvido aí pelas inúmeras lives que temos aí participado, o valor da oração. Mas a grande verdade é que a oração para este homem Neemias, ela era algo muito prático e como o respirar dele. E eu acredito que todos nós que aqui estamos e você, precisamos ter um viver de oração que seja como o nosso respirar. Como é isso, pastor? Eu vejo um Neemias que ora no capítulo 1, durante um bom tempo, até tomar a decisão de chegar até o rei. Eu vejo um homem que está diante do rei, mas antes de abrir a boca, ele ora ao Deus dos céus e depois ele fala. Então ele é um homem que está me ensinando em todos os aspectos, quando diz ele no capítulo 2, verso 8, que o rei entregou para ele as realidades do retorno, porque a boa mão de Deus era com ele. É um homem então que compreendeu o valor da oração. E quando nós abandonamos a oração, eu quero lhe dizer que a sua forma de enxergar a vida, ela é afetada. Vejo na minha vida, quantas vezes, na minha própria vida, quando eu me distancio da oração pessoal, da oração devocional, a minha forma de enxergar a vida, ela se afeta. Me lembro no pastoreio de um grande amigo que tenho. Esse amigo, certa feita, nós estávamos conversando, e ele disse para mim: Carlos, tem uma coisa que acontece comigo. Falei: pode falar, fulano. Ele me disse o seguinte: todas as vezes que eu vou me afastando do meu bom hábito de ler a Escritura, de orar diariamente, eu começo a notar a minha natureza adâmica ficando extremamente aflorada. E eu falei: mas como que é isso? Ele falou: em mim se manifesta com palavras torpes. E a minha esposa nota. A minha esposa diz para mim assim: você não está lendo a Bíblia não, né? Você não tem orado não, né? Porque qualquer coisa me irrita. O meu grau de irritabilidade, ele facilmente é alterado. E a maneira que eu verbalizo, as ações que vêm contra mim, ela de alguma forma, ela afeta as minhas relações. E isso nada mais é do que o abandono da oração afetando a nossa forma de enxergar. Quantas vezes você que me vê, que me ouve, também não é afetado na sua forma de enxergar a vida, diante dos quadros que vão pintando para você durante a semana de desafios, e que às vezes nós, nessa geração tão, digamos, ativista, nós entendemos que não temos assim o tempo, não estamos dando o tempo devido, como Neemias assim fazia. Uma outra realidade da oração que eu vejo é que a oração ela ilumina as nossas mentes, para que a gente discirna entre o que dentro da nossa alma é rumor mentiroso, mas também o que é segurança que vem de Deus. Como reformados, irmãos, nós somos um povo que doutrinariamente apregoamos a soberania de Deus. Cremos na soberania plena, absoluta de Deus, sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todos. Mas quantas vezes isso fica somente na minha e na sua teoria? E quando nós somos desafiados no campo da segunda-feira, da vida, do dia a dia, nós não conseguimos expressar isso de maneira pacífica. Por quê? Porque a oração, ela ilumina
as nossas mentes para que a gente, de alguma forma, ela discirna entre os rumores da nossa alma e a nossa segurança, segurança que não vem de nós, mas que vem de Deus. Mas, pastor Carlos, nesses versos que o senhor leu, que lições nós podemos aprender desse Neemias que sai, caminha 1.500 quilômetros e chega com uma comitiva que o rei enviou, diante daquele quadro agora, que antes no capítulo 1 ele tinha como relatório contado, agora ele está vendo com os próprios olhos aquilo que antes ele recebeu diante dos irmãos de Judá e do irmão dele, Anani. E agora diz a Escritura, o que ele nos ensina então nesses versos? Eu destaco 3 coisas. A primeira delas, eu aprendo a jamais subestimar as pequenas coisas. Você sabia que nós temos a dificuldade com as pequenas coisas? Digo a você, é mais fácil você tropeçar numa grande carreta ou numa pequena pedra? Veja o valor das pequenas coisas, mas pense nas pequenas coisas na Escritura. Você tem um Deus que permitiu ser escrito na Bíblia, um homem chamado Davi, que era um homem que não pertencia ao exército, mas que utiliza-se de 5 pedras. E uma dessas pedras, ela cumpre o objetivo, o desígnio, diante da queda de um grande gigante, que durante 40 dias colocava terror em todo o exército de Saul. Pequenas coisas. Você observa uma mulher conhecida por nós como Sunamita, que via um homem de Deus passando sempre por ali, e ela resolveu então fazer ali uma casa, ou fazer um sobradinho, um quartinho no terraço, para que aquele homem que viesse sempre passar por ali, tivesse uma boa hospedagem ali, e através daquele quarto, onde aquele homem ficou, 1, 2, inúmeras vezes, aquela mulher pôde receber também um grande milagre, através daquela singela construção. Eu penso então nas pequenas coisas. Quando vejo o texto, um Neemias que chega e fica 3 dias, que de noite ele se levanta, uns poucos homens comigo, eu fico intrigado, ele está chegando com um exército, oficiais do exército, cavaleiros, mas quando ele sai à noite, no versículo 12, ele não declara a ninguém o que Deus colocou no coração dele. E ele não sai com animal algum, somente o que ele montava. E ele começa a inspecionar. Ele passa pela porta do vale, ele passa pela porta do monturo, e ele começa a contemplar os muros de Jerusalém. E ele observa que realmente os muros que ele recebeu como relatório, que estavam assolados, realmente ele começa a ver que havia coisas ali que as palavras dos de Judá não conseguiram expressar para ele. Eu vejo que esse homem, ele foi influenciado por pequenas coisas. Quais são as pequenas coisas que desafiaram Neemias? Uma pergunta no capítulo 1. Ele perguntou. A resposta que ele recebeu. E aí nós vemos essas pequenas coisas influenciando, me chamando a atenção que eu não posso subestimar jamais as pequenas coisas. E olha, que sinal o Cristo tem nos dado para nós sermos úteis nesse tempo de pandemia. Porque quantas pequenas coisas nós podemos fazer se não podemos nos ajuntar de maneira grandiosa como fazíamos há 2 anos? Mas no tempo presente você pode ser um instrumento para ser útil ao próximo, ao semelhante, com pequenas coisas. Digo algumas: um telefonema, uma mensagem, um e-mail. Se tiver paz para ser recebido, uma visita. Mas, irmão, a Escritura está nos mostrando que Neemias, ele foi influenciado por pequenas coisas. E eu pergunto ao meu coração muitas vezes: será, coração, que as pequenas coisas já não te influenciam mais? Será que as pequenas coisas estão sendo para mim somente instrumentos de tentação para o meu viver e para o teu? Mas tudo que hoje talvez aos nossos olhos nós temos ou estimamos como sendo grandioso, um exemplo, a nossa denominação, pensamos aí estatisticamente 300, 400, 500 mil presbiterianos no Brasil, mas tudo começou de maneira pequena, singela.
Um homem que sai da América, de nome Simonton, 27 anos, ele vem a óbito. Que coisa curiosa. E aí a gente vê uma pequena semente nascer uma realidade denominacional. E quantas assim no nosso país, no nosso Brasil, quantas pequenas coisas na história da nossa primeira igreja, da nossa igreja. E aí a gente pensa que as pequenas atitudes para o Deus das pequenas coisas podem ser o início de grandes resultados. Já dizia Hudson Taylor, esse missionário na China, que curiosamente, por todo o interior chinês, começou um trabalho evangelístico fenomenal. No término da vida dele, esse homem pôde deixar registrado o que eu passo a lhes dizer. Ele disse o seguinte: não são os grandes homens que vão transformar o mundo, mas os fracos, os pequenos nas mãos de um grande Deus. E esse homem foi recolhido pelo Senhor. Mas ali no interior da China iniciou-se uma missão que chegou a ter nada mais nada menos do que 800 missionários. E mais de 25 mil convertidos para aquela realidade. Jamais subestime as pequenas coisas. A penúltima verdade que vejo nesse texto é quando eu vejo no verso 11. Esse homem que chegou a Jerusalém, que passou 3 dias e que de noite se levanta e que vai inspecionando todas aquelas realidades, ele está me ensinando que eu preciso exercitar com muita atenção as sadias disciplinas. E para isso então, o que é uma sadia disciplina? Vamos pensar. Lucas capítulo de número 11, verso 1, os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram para Jesus assim: mestre, nos ensina a orar. Eles estavam desejosos de aprender com o Cristo uma sadia disciplina, a disciplina da oração. Nós precisamos no nosso tempo também perguntar a Cristo: Cristo, o que o Senhor quer me ensinar como uma disciplina sadia para o meu viver e para mim ser útil? Porque Neemias, você vai observar, ele só no versículo 17 ele vai abrir a boca do projeto que ele tem e por que ele está ali. Só no versículo 17 é que é dito que Neemias então vai chamar eles e colocar para eles algo. No verso 16 está escrito que os magistrados não sabiam aonde ele foi, nem o que fazia, pois até aquele momento Neemias diz: eu não havia declarado coisa nenhuma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Que homem disciplinado! E a palavra disciplina, ela tem a ver com discípulo. Mas ser um discípulo do Cristo requer algumas coisas de mim e de você. Uma delas, renúncia. E se você quer se parecer mais e mais e mais com o seu Senhor, com Jesus, você vai ter então que se debruçar em disciplinas sadias, nas orientações que Ele nos concede em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas curiosamente a gente pode observar que uma disciplina ganha destaque aqui na vida de Neemias. Porque quando ele chega ali, algumas coisas acontecem. Primeiro, ele não foi notado. Nenhum judeu percebeu ele. A missão de Neemias não foi primeiramente exposta. Primeira coisa que Neemias faz: vou ver com os meus próprios olhos aquilo que eu recebi de informação lá onde eu me encontrava. Ele vai avaliar o que ele havia então ouvido de outro. Ele permaneceu então desconhecido até o momento oportuno. Curiosamente, ele não tinha mais animais na sua frente, só usava o animal que ele montava. E aí eu aprendo que Neemias, ele me mostra que Cristo também, claro, ele viveu no outro tempo, mas aquilo que Cristo vai ensinar aos discípulos, que muitas das vezes nós temos que fugir da precipitação. Porque se Neemias, Júnior, fosse precipitado e chegasse ali fazendo barulho, talvez ele não teria resposta no fim como ele teve. E quantas vezes eu e você somos influenciados negativamente pelo malefício da precipitação? Quantas vezes você já precipitou no falar, no agir, no reagir? Neemias está resumindo para mim o seguinte: olha, tem a hora certa de falar,
tem um momento certo de comunicar para o povo. E ele está me ensinando que eu preciso dar valor ao silêncio antes de abrir os meus lábios, porque, como alguém já disse, um irmão do passado dizia o seguinte: o silêncio muitas vezes é mais eloquente do que 1000 palavras. Colaborando com essa reflexão, nós temos o próprio Salomão dizendo em Provérbios 17, 28, até o insensato ele passa por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua ele vai parecer que tem discernimento. Cristo nos ensinava em Lucas 5,16, ele se retirava para lugares solitários e orava. Ele estava com certeza exercitando uma disciplina sadia. Mas a última verdade que nós vemos nestes versos que lemos, se vimos primeiramente o valor ou jamais subestimar as coisas pequenas e a necessidade de exercitar com atenção a disciplina sadia, essa ganha destaque desde o louvor que cantamos, ao texto que lemos, e agora mais uma vez se faz novo para o meu coração e para o teu. Saiba que a união, ela sempre vai nos proteger contra o desencorajamento. Porque nós temos visto pessoas desencorajadas. Em outras palavras, desanimadas. E eu não tenho dúvidas que a unidade, ela protege contra o desânimo. Sabe por que algumas pessoas estão desanimadas no tempo presente? Alguém já disse que atitude fora da manada é comida de bicho. E nós vemos que nós fomos, irmãos, como igreja, chamados para uma família. E somos família, como cantamos, e somos corpo, o corpo de Cristo. E esse entendimento de ter consciência de que a união nos protege contra o desencorajamento, você vê na vida de Neemias. Quando ele chega, o sentimento que aquele povo tem é um sentimento de alguém que não tem jeito de mexer nisso aqui mais. Porque acostumaram a olhar para aqueles muros e ninguém fazer nada. Acostumaram a olhar para aquelas pedras e ninguém mexer naquelas pedras. E aí a Escritura vai nos mostrando esse Neemias que chega sorrateiramente e ele mexe com o sentimento daquele povo. Ele abre os olhos daquele povo para a realidade que eles estavam acostumados. E é muito perigo a gente acostumar com aquilo que a gente não pode acostumar. E nós vemos ele mostrando para eles o seguinte: olha, abram seus olhos, e uma vez que vocês têm os olhos abertos, vocês precisam se envolver. De maneira que no verso 17 ele está dizendo assim: olha, vocês estão vendo a miséria que nós estamos, Jerusalém está assolada, as portas queimadas, vinde pois, reedifiquemos os muros e deixemos de ser opróbrio. Eu aprendo então que Neemias está ensinando que cada um precisa fazer a sua parte, ao invés de culpar uns aos outros e ver o que o outro tem que fazer. E como isso é comum. Quantas vezes você somos tentados a olhar para o outro e pensar que o outro tem que fazer, que o outro tem que ir, que o outro tem que ser. Mas Neemias está me mostrando o seguinte: olha, a gente precisa deixar de ser opróbrio. Jerusalém, vocês estão vendo a miséria que nós estamos. Ele se inclui. E ele diz assim: olha, eu não estou convidando vocês a vocês reconstruírem, mandando vocês. Vamos juntos, vamos unidos, vamos na linguagem de Cristo, ser aperfeiçoados na nossa unidade. De maneira que quando ele diz no verso 18, eu lhes declarei como que a boa mão do meu Deus esteve comigo. Primeiro ele diz ao povo a situação que eles estão. Ele chama esse povo à unidade. E uma vez que ele chama esse povo à unidade, ele agora mostra para eles que o céu está aprovando aquela realidade ao qual a missão que ele, Neemias, tem juntamente com eles. Dizendo: a boa mão do meu Deus esteve comigo. E até aqui, o rei foi utilizado, mesmo sendo ímpio, para nos abençoar também. Como é lindo ver isso, sabendo que a igreja, ela tem essa missão de sacrifício de unidade.
Porque Neemias não disse, como eu já testifiquei aqui, vai e construa, mas ele disse, vinde e construamos. Ele está mostrando para esses irmãos, olha, o céu vai cooperar, porque Deus ama quando nós caminhamos em unidade. E como sinal de que Deus ama a unidade, as coisas que nós colocarmos as mãos nesse processo de reedificação, vai ser influenciado para a glória de Deus. E curiosamente, a gente aprende então que a unidade, a união, ela vai sempre proteger a gente contra o desencorajamento. Porque você há de convir comigo, e aqui eu quero concluir, mexer com algo tão sedimentado, já há mais de 75 anos, 80 anos, dava medo. E tem coisas que dá medo realmente de mexer. E Neemias, quando chega, observou aquilo tudo, ele vê escombros, e ele começou a ouvir frases, quando ele chamou esses à unidade, como a gente ouve hoje em dia. E talvez você já ouviu algumas frases assim, por exemplo, deixa assim que é melhor, fica desse jeito, não revire essas pedras, que vai levantar poeira demais, vai trazer muita coisa à memória, nós não vamos dar conta, vão zombar de nós, porque nós vamos começar e não vamos terminar. E Neemias enfrentou isso, mas o pior não foi enfrentar isso no meio dos irmãos, foi enfrentar também a oposição de fora, que no versículo 19, de nome Sambalate, Tobias e Gesem, quando souberam, zombaram, desprezaram e disseram, vocês estão querendo rebelar-se contra o rei. Porque a gente então observa aqui que os inimigos, eles sempre combinam-se para se unir de alguma forma, para tentar parar os projetos que Deus concede à sua igreja vencedora. E eu estou conversando, eu estou falando hoje como parte da igreja vencedora. Mas não somos vencedores porque o rei, humanamente, o sistema gosta de nós. Nós somos vencedores pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Somos humanamente um povo pequeno, fraco, mas este povo fraco e pequeno, nas mãos de Deus, na linguagem de Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando esses inimigos que tinham nome naquele tempo se levantaram, a Escritura nos mostra que Neemias enfrenta-os. E como é difícil lidar com desprezo, acusação. Mas Neemias, ele declara o seguinte para eles. Veja bem o verso 20. Eu respondi para eles, o Deus dos céus é quem vai nos conceder bom êxito. Nós, seus servos, nós vamos só nos dispor e vamos reedificar. Vós, todavia, não tem direito, não tem parte, nem memorial em Jerusalém. Que ousadia. Neemias está declarando que a força dele e daquele povo está em Deus e que aqueles inimigos estão excluídos dos privilégios daquele novo tempo. Há muita gente que vai se estar excluído dos privilégios deste novo tempo para a igreja de Cristo. Mas que você não seja parte dessas muitas gentes, que faça parte você desse processo de reedificação, como pedras vivas, de tijolo por tijolo, de cada um pegando e sendo realmente agentes de influência na restauração, na reedificação, nesses dias que nós estamos vivendo. Mas se lemos esses versos, talvez fique a pergunta para alguém de casa ou para algum que está aqui no templo: pastor, o que praticar então diante do que o Senhor pode ler para nós? O que eu devo fazer para praticar o que foi compartilhado? Deixo 3 singelas frases. Primeira delas: sem a ajuda de Deus, nosso trabalho sempre será em vão. Base bíblica para isso, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então esse processo todo só vai culminar com a construção e a reconstrução dos muros,
porque Deus estava à frente. É o Deus dos céus que deu bom êxito, porque sem a ajuda de Deus, o seu trabalhar, o seu levantar cedo, vai ser sempre em vão. Segunda coisa, jamais será por força e por violência, mas pelo Espírito de Deus. Você pode ver isso no profeta Zacarias, capítulo 6, verso 4. Não por força, não por violência, mas é pelo meu Espírito. Muitas batalhas que a gente está travando nesse tempo, não se iluda, meu irmão, não são batalhas humanas, mas são batalhas que vão se vencer espiritualmente. E a última verdade é aquela bendita verdade que Jesus disse aos discípulos, no capítulo 15 do Evangelho de João, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Palavras de Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Pode ter cavalaria, pode ter estratégia, pode ter método, mas sem mim, nada podeis fazer. Que Deus nos ajude a sermos um povo que manifesta a segurança de Deus neste tempo de insegurança. E que diante de todo rumor vazio da nossa alma, a gente possa entender o que está dito em João 15:5 também, que sem mim nada podeis fazer. Quero convidar você a nós orarmos e desejar para você e sua família uma excelente semana. Que Deus lhe abençoe, supra as suas necessidades, seja útil nesse tempo